vantagem de você ser técnico de segurança? Porque você precisa ser um comunicador. Você precisa ser um cara que conversa, você orientar, fiscalizar, treinar, capacitar, você corrigir as pessoas, explicar. Então eu gosto muito disso, de conversar, de ter esse calor humano, de ter empatia. Isso é a coisa boa, que você... E o técnico de segurança ele não vai só colocar o EPI, ele não vai só fazer o treinamento. De repente, hoje as empresas não têm mais isso, tá tudo no automático. Você não tem a sensibilidade de saber se aquele colaborador ele tem um problema de saúde, se ele tem problema com a família dele, se ele tem um problema de depressão. Saúde ocupacional, né? Isso, saúde ocupacional. Por que o cara ele não tá rendendo no serviço? Então, os caras falam, é um vagabundo. Os caras sempre usam essa palavra. Mas, às vezes, ele tá fazendo o que ele não gosta, ele tá no setor errado, ele tem um problema com o filho, com a filha, com a esposa, ele tem um problema psicológico. Então, nesse dia a dia, o técnico de segurança, ele consegue identificar isso. Ele consegue captar. E, às vezes, o que essas pessoas precisam é só ser ouvidas. Né? E o acidente está relacionado a isso. Então o cara tá trabalhando na máquina lá. O cara tá descuidado, pensando em outra coisa. Isso, o cara tá pensando em outra coisa. Nos problemas, como vai resolver, o que vai acontecer, e acaba acontecendo o acidente, né? E isso é uma coisa que eu digo que é o pró. O que é o contra? Cara, que nem todas as empresas querem investir de verdade em segurança do trabalho. Então a segurança do trabalho ela tem que ser igual à justiça, ela tem que ser cega. Tem que fazer aquilo que é correto, aquilo que necessita daquela atividade. Então, você luta muito para você colocar uma ideologia de segurança do trabalho, uma visão de segurança do trabalho dentro das empresas, né? Ô Zé, nós temos funções que elas são parecidas e eu penso igual. Vamos ver se você pensa igual eu. A minha função lá na empresa é de responsável técnico. Eu sou responsável técnico. Né? Ou seja, tudo de responsabilidade técnica é minha. Então, se alguém passar mal, sou eu. Se o produto for, sou eu. E você é um técnico de segurança, além de outras coisas que depois a gente vai falar. Sabe qual que é o problema? Que as empresas, eu já trabalhei em outras empresas, é evidente, você trabalhou em várias. Esse tipo de trabalho, esse tipo de profissional, ele tem que ser um profissional autônomo, ele não pode estar subordinado ao dono da empresa. Porque você tem que ter a liberdade de parar uma máquina, parar um serviço, corrigir alguma coisa, mas se você for subordinado ao dono da empresa, como é que faz? Por exemplo, eu trabalhei numa indústria química, sensacional a empresa, só que o que acontece? Eu trabalhava na produção, meu papel ali era produzir cada vez mais e melhor, eu ganhava para isso. E muitas vezes a realidade não é florzinha, né? A realidade às vezes você se coloca aparecem situações onde a segurança do trabalhador, segurança ambiental pode ser questionada. E quem muitas vezes faz esse trabalho é o segurança do trabalho. Só que se ele não for um profissional, que ele tenha autonomia, ele está subordinado ao dono da fábrica, que se ele não tiver consciência, ele vai falar, não, mano, vamos produzir, dane-se. Esse é o problema. Então, mas o que acontece? Tudo na vida, Nicolas, você só consegue com experiência, não tem jeito. Não tem jeito. Então, você tem que ter experiência, você tem que ter a sensibilidade de como agir em determinadas funções, em determinados momentos, em determinados setores, para poder ter um diálogo sadio. Primeiramente, com o colaborador. Cara, então eu tiro isso de letra. Eu já identifico o colaborador de longe. Eu já sei qual a abordagem que eu vou fazer com ele para que eu possa ser efetivo, para que ele tenha a prevenção da vida dele contra o acidente. Então eu já faço essa análise antes. Só que eu não consigo fazer a análise antes do responsável da empresa, do cara que é o dono da empresa, do cara que é o gestor da empresa. Por quê? Porque eu não sei, às vezes a gente não tem muito contato com o pessoal. Às vezes o mal das empresas é pensar só em valores, só na questão financeira. Produzir, meta, dinheiro. Então, a cada R$1 que você investe em segurança do trabalho, é 4 que você economiza em remédio, absenteísmo, em palestras, em outras coisas. Funcionário afastado. Então você tem que pagar aquele funcionário afastado determinado dia até
INSS. Depois você tem que contratar outra pessoa no lugar deles. Aí você tem exame médico, você tem treinamento, você tem EPI, você tem investimento. Então, esse custo que às vezes o empresário ele não coloca na ponta da caneta. E aí torna difícil. Por quê? O cara ele quer viver o hoje, ele não quer viver o amanhã. Então acontece um acidente dentro da empresa. Cara, o fator previdenciário aumenta. A sinistralidade do convênio médico ou que tenha, aumenta também. Se a empresa tem um seguro, aumenta também. Se a empresa tem um seguro lá, o corpo de bombeiro vai fazer avaliação. Às vezes teve um sinistro. Então isso tudo aumenta, né? Às vezes é burrice do empresário que eu vejo. Por exemplo, às vezes o cara tem uma... Em vez do cara já pagar igual a questão da insalubridade. Porra, já paga insalubridade todo mês, que é um pouquinho. Que senão você vai esperar o cara trabalhar 10 anos, ele vai te processar e vai vir um processo gigante naquilo que você já podia ter pago. E aí, às vezes, o cara não tem o dinheiro todo pra fazer, tem que pegar empréstimo, tem que parcelar, tem que pagar o advogado. Então tem um monte de valores aí que não tá acrescentado. E aí foi até bom você comentar disso. O que acontece? Tem uma diferença, né? De insalubridade e periculosidade. Sim. Insalubridade é quando você paga pro funcionário pra ele morrer aos poucos. Essa que é a grande verdade. Que aos poucos... Maria, que trágico, hein? Não, mas é uma forma bem objetiva de você poder identificar. Você paga insalubridade pro colaborador, ele morrer aos poucos. E periculosidade, você paga pra ele morrer naquele momento. Sim. Por exemplo, você paga... do risco, né? Você paga periculosidade pro cara que trabalha no posto de gasolina. Então por quê? Porque pode ter um princípio de incêndio lá, tudo explodir... E o cara... eletricista, né? Eletricista, o cara pode tomar um choque. Isso, o cara trabalha... O cara pode morrer momentaneamente. Eu vi que até cara que trabalha de moto... A gente teve um evento lá do Cindy Prague. O cara que trabalha com moto também tem periculosidade, cara. Se ele trabalhar registrado pela empresa, CLT, bonitinho, certinho, né? Porque, cara, moto, imagina só, moto, eu digo direto nas palestras que eu dou, nos treinamentos, no DDS. Cara, moto... Cara, qualquer batidinha que você tem ali na moto, você tá exposto. Você cai, você bate o braço, você bate a cabeça, você quebra uma perna, Deus o livre. Tem um risco de um caminhão vir passar por cima de você, um carro. Então, você nunca sabe o que pode acontecer, né? Agora, do mesmo jeito que a gente falou dos empresários, às vezes que não tem consciência, mas tem muitos que têm consciência, tem também uns funcionários que são teimosos, hein, cara? Você também já deve ter passado por isso aí. E... lá na empresa mesmo, a gente de vez em quando tem que advertir um funcionário assim por escrito, porque o cara não usa o EPI, velho. Cara, esse trabalho de conscientização também. Outro dia eu tava falando pro funcionário, vocês têm que usar o EPI. Lá na cobra, né, a gente inseticida. Então tem máscara, tem... vocês têm que usar, porque quem vai sofrer o dano a longo prazo é vocês, cara. Vocês que vão se fuder depois. Acho que é verdade. Não, é verdade. A empresa disponibiliza o EPI, custa caro pra caramba, porra. Quanto custa uma máscara 3M? É 500 pau, velho. Então, e aí é o que eu sempre falo pro pessoal. Eu falo assim, gente, a empresa tá disponibilizando valores para comprar um EPI, para entregar para você cuidar da sua integridade física. Para você cuidar da sua vida, para que não tenha um acidente, para que o seu corpo não seja agredido onde tiver o EPI. Então o EPI ele não evita o acidente, mas ele minimiza o impacto no seu corpo. E aí a empresa, isso, cara, e aí eu defendo a empresa. Isso, cara, eu fico também, cara, surreal. Por quê? Cara, o cara paga um valor exorbitante, dá a entrega do EPI e o cara às vezes não utiliza, o cara danifica, o cara quebra. E quando a empresa pega no direito de descontar do colaborador, cara, o colaborador fica puto da vida. E o que é interessante, cara, é você fazer a ficha de EPI, né? Sim. Fazer a ficha de EPI. Obrigatório. Pedir pro cara assinar, né? A NR1, que fala lá de disposições gerais. Então, ó, pede pro cara assinar também. E aí, ó, se por acaso, eu não gosto muito disso, mas às vezes em algumas situações é obrigatório, que é o quê? Dar advertência, cara. Lá então imagina, não rola. Você pegar um marmanjo de 30 anos. Porque você tem que documentar que você advertiu isso, ele. De 40 anos, cara, que o cara tá tomando advertência porque não usa EPI, que é pra proteção da vida, da integridade física dele. Olha, em pleno século XXI...
Me corrija se eu estiver errado, porque eu sou leigo no assunto, mas obrigação do empregador é fornecer o EPI, Isso. dar treinamento e fiscalizar. E exigir o seu uso. Fiscalizar e exigir seu uso. E do funcionário é utilizar e conservar. Conservar, e se por acaso tiver uma danificação, ele vir até o empregador e exigir a troca. Então, por exemplo, eu encontro pessoas aí que, por exemplo, recebem uma luva, aí vai fazer a troca. Aí chega lá, eu perdi minha luva, rasgou. Tá, mas cadê ela? Ah, eu joguei fora. Como é que eu sei que joga fora? Então, o estoque lá, o almoxarifado, tem 100 luvas. Então, ele entrega um pro colaborador. E cadê aquela que foi dada de volta? Exatamente. Então, vamos supor, sai 100 luvas e só volta 99? Então, é isso. Então, acaba caindo em cima da pessoa que é responsável pelo EPI. E aí, entre aspas, o que acontece? A empresa acha que o colaborador que estava naquela determinada função ali acabou pegando o EPI. E que realmente não acontece. Mas por quê? Porque às vezes o cara é amigo, você tem ali um contato com o cara. Não, e às vezes, né, você tem muita gente que, cuida direito das coisas, mas tem, de vez em quando, você encontra também pessoas que não conservam. Às vezes você tem um EPI, que é pra durar 6 meses. Se você não guardar bonitinho, usou, guardou bonitinho, limpou, cara, 15 dias depois aquele negócio tá podre. Tem que jogar fora. Perdeu a qualidade nele. Luva, sei lá, máscara, sapato, né, bota. A empresa, ela pode descontar do funcionário se ele não cuidar direito do seu EPI ou é complicado? Não, se ele não utilizar direito, não. Mas se por acaso ele danificar, ele quebrar, a empresa pode descontar dele, porque ele vai ter que pegar outro para fazer a atividade dele com os EPIs. Opa, então aqui você vai ter que ser descontado. Então o que é interessante, você pegar os EPIs que você tem na sua empresa e tabelar eles, os valores que tem. E aí, quando o colaborador for pegar o novo EPI, você coloca lá, vai ser descontado do seu salário, né? Esse valor do EPI. Mas desde o quê? Que ele não apresente outro para fazer a troca. Se ele extraviou, se ele perdeu, se ele próprio danificou. Já teve situações aí que eu já vi colaborador na minha frente pular em cima do óculos de segurança do trabalho, né? Nossa, mas pra quê? Porque tá irritado. Maldade? Não, porque tá irritado. Às vezes tá irritado com o chefe, tá irritado com a atividade, tá irritado com o RH, que às vezes não faz o pagamento direito dele. E o cara, é o ser humano, acaba pulando em cima